Uma vez mais, olá, boa tarde. O meu nome é Nuno Henriques, eu vivo no Porto, sou, neste momento, assumo funções de Customer Success Manager, Clinical Decisions, na empresa EBSCO. Antes disso, uh, eu era o formador da EBSCO para Portugal e para a Espanha. Hoje, o meu território é um pouco mais vasto e a formação nos chamados produtos Point of Care também estão sob a minha alçada. Estou hoje convosco para os próximos 40, 45 minutos para vos falar da Dynamic Health enquanto recurso baseado em evidência. Mas permitam-me, caríssimos alunos, antes de vos falar da Dynamic Health, falar-vos da Sinal. A Sinal é também uma base de dados subscrita pela vossa escola de enfermagem através da biblioteca. E tem acesso. E porquê quero falar da Sinal? Porque o mesmo grupo de enfermeiros e enfermeiras que criou, que mantém atualizada a base de dados Sinal, que é a base de dados mais prestigiada a nível mundial na área de literatura, é a mesma equipa de enfermeiras e enfermeiros que criou e mantém atualizada a Dynamic Health. Qual é a diferença entre uma e outra? A primeira está focada na investigação, isto é, por outras palavras, está focada no acesso à literatura primária. Se quiserem, dito de outro modo, está focado no acesso ao artigo científico, que pode ter 3 páginas ou 30 páginas. A Daremical, por sua vez, está focada no desenvolvimento de competências, sejam elas clínicas, já leremos, sejam elas não clínicas, se quiserem chamar-lhe assim, competências transversais, ou em inglês, podemos também designar por soft skills. Isto é, se a primeira está focada na investigação, numa aprendizagem profunda, portanto, questionando o aluno sobre o quê, o como, o porquê e o quando, esta está focada na prática. E é por isso que muitos hospitais, mas embora subscrevam a Sinal, ótimo, também subscrevam a Dynamic Health, não só para a enfermagem, mas também, por exemplo, para nutricionistas, fisioterapeutas, etc. Portanto, vou ler aquilo que escrevi. A Dynamic Health é um recurso da enfermagem baseado em evidências ou na evidência no singular, concebido para ajudar enfermeiros e profissionais de outras áreas de saúde, já o disse, já o elenquei, fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição, terapia da fala, bem como estudantes, docentes e investigadores, a encontrar respostas rápidas e confiáveis. É que não vos interessa apenas encontrar de um modo rápido uma resposta. Não. Querem aceder a fontes de informação que sejam confiáveis em contexto clínico, que ainda não será o vosso, quer em contexto académico. É também focado em competências formais e não formais, e se terem habilidades. Bom, sobre as competências formais, serão competências na área da enfermagem, desde as mais básicas até às mais complexas. Mas permitam-me neste slide abordar a questão, de forma muito rápida, das questões destas competências transversais, ou se quiserem, soft skills. Primeira, pensamento crítico. Eu penso, se a memória não me falha, o professor José Moreira, os alunos que nos estão a escutar serão alunos de primeiro ciclo, e já não me recordo, porque são muitas as formações que realizo, mas também são professores, desculpem, alunos de primeiro ano. Certo, professor? Certo, certo, são alunos de Ótimo. primeiro ano. Muito bem, obrigado. Ora bem, desculpem a minha arrogância, desculpem a minha presunção, desculpem o meu atrevimento, até porque eu não sou professor de enfermagem. Antes de estudar na EBSCO, a minha área era também o ensino, na área da ética, bioética e conhecimento. Bom, mas permitam-me este atrevimento. Eu acho que vou ao encontro daquilo que é o perfil do aluno para a vossa escola de enfermagem, a Escola Superior de Enfermagem São João de Deus. Primeira competência transversal ou soft skill, pensamento crítico. Eu penso que a vossa escola de enfermagem, e está aqui o professor José Moreira
que me poderá, enfim, desmentir. Eu penso que interessa a mim como cidadão, como paciente, não é? Potencial, uh, criar enfermeiros que, que tenham ou que desenvolvam pensamento crítico. Eu, um dia, quando um vosso colega, eu não, quando um vosso colega vos perguntar já em contexto clínico, olha, porque o fazes assim ou porque o fizeste assim? Eu penso, caríssimos alunos, que não deverão responder desta forma. Olha, faço assim porque sempre o fizeram assim. Bem, ok, devemos confiar nos procedimentos que herdamos, mas o foco não deverá estar na melhoria contínua de procedimentos, de protocolos, de tarefas. É verdade que aquilo que nós aprendemos, quer em contexto académico, quer em contexto clínico, por osmose com outros enfermeiros, é confiável. Mas não haverá detalhes que poderão ser melhorados se for melhor para o enfermeiro que o realiza, se for melhor para o paciente, se for melhor já agora para a instituição, se for mais barato, mais eficiente. Bom, pensamento crítico. Que pensem pela própria cabeça e tenham o foco na qualidade e na melhoria contínua de procedimentos. Não queremos enfermeiros que se limitem a replicar, hum, portanto, aquilo que é feito no dia a dia. Segundo aspecto, desculpem se isto é um atrevimento da minha parte. Segundo aspecto, a autonomia. Aqui, eu sou do Porto, como sabem, estou no Porto, vivo no Porto. Aqui há uma unidade de ensino, a I3S, que é uma unidade de ensino da Universidade do Porto. Eu conheço o auditório, é o auditório Mariano Gago. Mariano Gago foi um grande professor universitário, cientista, foi também ministro da Ciência e Ciência Superior, penso eu. E há uma frase escrita nesse auditório: o investigador é aquele que tem dúvidas. Eu penso que um enfermeiro, tal como um médico, deve ser permanentemente um investigador. Investigador não tem que publicar. Poderá publicar, obviamente. E é importante que participe em congressos, etc. Mas deve ser um curioso. E se é importante ter dúvidas, porque a dúvida, aliás, se vocês não tivessem dúvidas, iam já trabalhar como enfermeiros, não é? Portanto, mas estão na vossa escola de enfermagem porque têm dúvidas. Claro que a dúvida surge quando há conhecimento. Ninguém tem dúvidas quando eu não tenho nenhuma dúvida sobre a astrofísica. Mas porquê? Porque não sei nada de astrofísica. É quando me ensinam a astrofísica que começo a ter dúvidas. Desculpe lá, pode-me explicar isso melhor? Bom, é importante ter dúvidas. É importante ter dúvidas. Já René Descartes também o dizia, a dúvida cartesiana, a dúvida é importante enquanto método. A dúvida. Agora, o que é desejável é que não nos detamos, não fiquemos na dúvida, que superemos esse obstáculo epistemológico, esse obstáculo de conhecimento. É importante, com a autonomia, alcançar respostas. Como? Perguntando aos professores, claro que sim. Perguntando a um professor. Perguntando, em contexto profissional, a um colega. Não é sénior ou não, a um colega. Ou então, dominando técnicas de pesquisa da informação, com autonomia, acedamos a um recurso como a Dani Miquel para obter uma resposta confiável. Permitam-me só, eu não vos quero aborrecer muito com isto, uh, outra soft skill. Quero aqui falar-vos na competência de comunicação. A comunicação, enquanto. É, a comunicação é das coisas mais importantes, digo eu, no papel de enfermeiro. O enfermeiro é o rosto humano, aquele que está mais próximo do paciente. Mas com a comunicação nós podemos ferir. Nós podemos. E ferir como? Com a palavra ou na ausência de palavra. Ou com excesso de comunicação ou com escassa comunicação. E mesmo quando a comunicação, do ponto de vista extensivo, é adequada, as palavras escolhidas poderão ser não as mais adequadas. Bem, que preciso eu de comunicar ao paciente? Eu diria, como aprendi de um professor meu, nem muito nem pouco. Se é muito,
Podemos criar uma confusão na cabeça do paciente que está vulnerável ou na sua família e ele, porque fica confuso, não irá colaborar e não colaborando, não iremos obter todos melhores resultados para a saúde. Se é pouca informação, podemos estar a querer, também, sem querer, infantilizar, não é? E, portanto, se é pouca informação, também não vamos conseguir, de igual modo, envolver o paciente para que ele colabore e assim obtermos melhores resultados para a saúde. Quero aqui só acrescentar mais uma outra competência entre muitas, como ia aqui falar do trabalho em equipa, etc. Mas vou falar aqui, também importante, no registro interprofissional, que tem a ver com o trabalho em equipa, obviamente. Onde está o meu campo de ação enquanto enfermeiro? Qual é o campo de ação de um médico, de um terapeuta? O que é que eu, com autonomia, com confiança, posso fazer e aquilo que não devo fazer? Autonomia. Este é o meu campo de ação. Haverá pontos onde os campos de ação poderão intercruzar-se. Sim, é verdade, mas também é importante conhecê-los. Tudo isto fala a Dani Miquel. Já lá iremos. Bem, vamos avançar. Mas se a Dani Miquel quer aqui esclarecer, que ainda não o disse, aliás, quer aqui informar, a Dani Miquel é um recurso que proporciona ao estudante, ao enfermeiro, as melhores e mais atualizadas evidências em formato síntese. Em formato síntese, para apoiar o aluno, o professor, o investigador, na sua aprendizagem, na sua investigação, ou o enfermeiro, enquanto ferramenta de apoio à decisão clínica. Mas o que convém dizer, que ainda não o disse, é que essas sínteses têm, obviamente, como base diversas fontes de informação. Que fontes de informação são essas? São, caríssimos alunos, as melhores revistas a nível mundial na área da enfermagem. Algumas delas, não poucas, estarão disponíveis na Sinal, na base Sinal, à qual também têm acesso. E outras revistas que não estão disponíveis na Sinal, estão disponíveis em outras plataformas, não só revistas, como manuais e até também procedimentos, protocolos, etc. Mas como realiza este grupo de enfermeiros e enfermeiras esta vigilância sistemática da literatura? São 7 passos. Primeiro, identificam a evidência, selecionam a melhor. Muito importante, o terceiro passo, avaliam criticamente. Reparem, caríssimos alunos, o ponto de partida são as evidências identificadas na melhor literatura científica e, eventualmente, guidelines. Mas não é suficiente. Essas evidências serão depois clarificadas, complementadas com a experiência clínica destes senhores enfermeiros e enfermeiras que produzem e revêem este conteúdo em formato síntese. Muito importante. A Darren McKelvey pretende ser, pois, uma combinação entre as melhores evidências disponíveis na área da enfermagem e uma sólida experiência clínica. Que lhe confere contexto. Depois temos um relatório, vamos chamar-lhe assim, que se quer objetivo. Há um esforço de síntese, há enfermeiros que propõem conclusões e sempre que se justifique o tema A, B ou C, se atualizará. Bom, a Ana Miquel pretende ser um recurso válido para diferentes perfis, o perfil da docência, o perfil da aprendizagem enquanto aluno ou investigador, também enfim, que produz ciência publicada e também, obviamente, temos aqui o Luís, que precisa de um recurso que o ajude a desenvolver novas competências e desenvolver, se permitem aqui a redundância, competências já existentes. Bem, dentro de um minuto vamos encontrar na Anemecelt vários listas de patologias, condições, sintomas, vídeos, imagens, planos de cuidados, etc, etc. Bem, vamos conhecer a Anemecelt? Ora bem, ponto de partida, não é isto que eu quero. Ponto de partida, ora bem, vou partilhar convosco, aqui pelo chat, okay. Este é o site
da vossa biblioteca. Eu confesso-vos, isto é uma vergonha que vou dizer, às vezes é mais fácil ir ao Google escrever Biblioteca Universidade de Évora. E pronto, chega-se lá mais rapidamente, que às vezes vamos ao website da universidade e depois andamos à procura do link para a biblioteca e para mim é muito mais fácil ir ao Google. Ainda que o link é fácil de memorizar. Biblioteca, bib.uevora.pt. Simples, não é? Ora bem, no entanto, queremos aceder à Dani Miquel. O que é que fazemos? Reparem, ao centro há aqui uma lupa que diz, entre outras coisas, bases de dados. Clico. E agora estamos num meta-pesquisador, chama-se EBSCO Discovery Service. Isto não tem, por enquanto, como alunos do primeiro ano, isto pode ser muito confuso para vocês, mas dizemos que no meio está a virtude. Ora bem, no meio temos aqui algo que diz bases de dados, entenda-se, em texto integral. E como poderão verificar, a sexta opção é a Dani Miquelt. Para artigos científicos, tem, um pouco mais acima, a Sinal Ultimate. Mas hoje estou aqui para vos falar da Dani Miquelt. Reparem, ao clicar em Dani Miquelt, ser-vos-á pedido o vosso login e a vossa password de alunos da Universidade de Évora. Portanto, poderão aceder à Dani Miquel dentro dos campi da universidade, obviamente à vossa escola de enfermagem integrada, como poderão aceder, por exemplo, em casa, sem qualquer limitação ou obstáculo. Ora bem, esta é a Dani Miquel. Temos ao centro uma caixa de pesquisa, já lá iremos. Vamos deixá-la para o final. Com a vossa licença, irei percorrer cada uma destas secções. São 5, 6, 7, 8, 9 secções. Bom, comecemos pela primeira secção, que se intitula, em inglês, Diseases and Conditions. Atenção, não se preocupem, alguns alunos poderão estar um pouco preocupados com o inglês, nós iremos conseguir traduzir para português a informação desejada, mas eu irei chamar a atenção aos alunos para os perigos de uma tradução sem revisão científica. Mas já lá iremos. Bem, temos aqui então uma lista de patologias, chamam-lhe assim, e condições. Como podem ver, ordenadas de A a Z. Reparem também que podemos filtrar ou limitar estas doenças ou condições a idades ou faixas etárias específicas, idade pediátrica ou idade adulta. Vou aqui, por exemplo, escolher, reparem, idade pediátrica. Vou aqui para a letra B. Letra B, olha, reparem, vamos para a primeira. Meningite bacteriana. Bom, reparem, toda esta informação, comecemos pelo about, toda esta informação, é importante que se diga, é escrita por enfermeiros, quase todos professores de enfermagem, para enfermeiros e alunos de enfermagem. Quero também aqui dizer-vos, aqui por acaso só temos uma imagem, quero também dizer-vos que todas as imagens disponíveis na Dani Miquel poderão ser reutilizadas, caros alunos, nos vossos trabalhos académicos, para uma disciplina em concreto, para se um dia tiverem que fazer uma comunicação num congresso, porque não? Enfim, um, daqui a alguns anos uma dissertação de mestrado, daqui a alguns anos uma tese de doutoramento, poderão reutilizar as imagens. Claro que, caros alunos, isto é muito importante, a citação é muito importante. Terão que citar a imagem, a fonte. Mas sobre citações, regras de citação, APA, Vancouver, etc., o melhor é falarem com os vossos professores e eu penso que a biblioteca também tem sessões de formação sobre ferramentas de gestão bibliográfica e eu aconselho os alunos a participarem nessas sessões que a própria biblioteca universitária, a vossa biblioteca, promove. Ora bem, vamos ao tema. Reparem, temos uma descrição, eu vou
Vou fazer aqui um parêntese. Caríssimos alunos, se porventura houver uma dificuldade com o inglês, com o botão do lado direito do rato, tinha um professor que nos dizia com alguma piada: se estiverem em apuros, caros alunos, cliquem no, ou carreguem ou pressionem no botão do lado direito do rato. E há aqui uma opção que dirá, no meu caso é espanhol, que eu sou de formação em espanhol, vou escolher aqui português, letra P, português. Ora bem, aqui está Translate. Quer dizer o seguinte, atenção, uh, o Google Chrome, tal como o Edge, o Firefox, nunca experimentei, permite uma tradução automática, que é razoável, direi eu. Se há 3 anos, 4, 5, enfim, era uma tradução com alguns acidentes linguísticos, semânticos, eu penso que hoje as traduções, por serem semânticas, elas farão algum sentido. Reparem, vou ler. Globalmente, a incidência da meningite bacteriana diminui devido aos programas de vacinação para bebés. Bom, reparem, faz sentido o que estou a ler. No entanto, caros alunos, volto à introdução. Pensamento crítico. Portanto, as palavras em ciência têm muita importância. E eu, ao traduzir para português um conceito em saúde ou noutra área, posso estar, caros alunos, a desvirtuar, ou se quiserem, a esvaziar semanticamente um conceito. Portanto, cuidado com as traduções. Humberto Eco, já leram algum livro de Humberto Eco? Ou pelo menos viram um filme, o filme, agora esqueci-me, não sei o que é da Rosa, esqueci-me do nome do filme. Bom, ele dizia-nos, já os latinos diziam, que o nome da Rosa, uma tradução pode ser uma traição. Okay? Portanto, cuidado com as traduções. Bom, vamos então à estrutura, vou voltar ao inglês. Descrição, por red flags, devemos entender alertas, tenha em conta, cuidado, não se esqueça. Depois, incidência e prevalência, etiologia, vocês conhecem estes conceitos, patofisiologia, fatores de risco, prevenção, sintomas, possíveis complicações, diagnóstico e avaliação, considerações de tratamento e, claro, as respectivas referências bibliográficas onde assentam toda esta informação em formato síntese. Reparem, por detrás de cada afirmação, cada parágrafo, temos literatura científica de qualidade. Faço aqui um parênteses, caríssimos alunos, 2 parênteses. Primeiro, se porventura, bom, olha, curiosamente, este artigo é um artigo escrito por ou por brasileiros ou por portugueses. Bom, se porventura houver algum artigo que vos chame a atenção, poderão tentar a vossa sorte clicando na opção Full Text. Reparem, ele até vai para as bases de dados da EBSCO, que é da minha empresa. Por acaso, ok, eu estou aqui noutra, desculpem, estou aqui noutro recurso, mas reparem, até podemos conseguir ler, aqui está, conseguimos, até está exatamente, é do Brasil. Reparem, temos aqui um artigo, curiosamente está em, ok, não é em bilingue, não, o resumo está em português, claro, haverá um abstract em inglês, claro, exatamente, como é uma revista em língua portuguesa, tem o resumo em português e o abstract, como é obviamente, em inglês. Reparem, conseguimos, por sorte, o acesso em texto integral. Bem, isto quando nós, alunos, queremos aprofundar uma determinada abordagem, conceito, etc. Não se esqueçam que a Darimenkelt é uma ferramenta que vos apresenta sínteses. Está bem? Portanto, isto que estamos aqui a ler, é, vou repetir pela 4ª vez, é o resultado crítico da leitura de vários artigos, manuais, etc, etc, etc. Portanto, foi um parênteses que eu quis vos transmitir. Tinha aqui um segundo parênteses na minha cabeça e, entretanto, esqueci-me, mas eu penso que voltarei a ele dentro de pouco tempo. Já sei o que vos vou dizer. Reparem, ainda não o digo agora, vou dizê-lo
a propósito das skills, das competências. Bom, depois temos sintomas. Desculpem, sintomas. Sintomas do ponto de vista da enfermagem. Vou aqui, por exemplo, ao primeiro, sistema circulatório, vou aqui, por exemplo, a heart murmur. Isto em português é o sopro cardíaco. Bom, reparem, uma vez mais, temos aqui description, a descrição. O que é isto de sopro cardíaco? Are extra or unusual sounds created by... Bom, depois temos os alertas, os objetivos de tratamento, care goals, a intervenção. Reparem o que eu há pouco vos dizia. Que tenho eu enfermeiro, ou futuro enfermeiro, ou que tenho eu como enfermeiro de comunicar, de ensinar, reparem, teach patient, onde é que eu estava? Teach patient or family about. Que tenho eu de comunicar ao paciente. Tranquilizá-lo, informá-lo com respeito. Fatores relacionados, procedimentos e exames de diagnóstico e, claro, as referências bibliográficas. Mas reparem também, e caro professor José Moreira, isto também poderá ser interessante, digo eu, para a docência. Temos aqui, por exemplo, um vídeo. A Dani Michelt disponibiliza The normal heart centenas de produces the vídeos. two-part sound, lub-dub, with each beat. Lub occurs with the closing of the atrioventricular valves at Vamos the start ouvi-lo. of systole. Ou então, talvez eu avance um pouco mais para a frente. Sound. A murmur is described by the following very loud Eu penso que consigam ouvir o clicks caused by sopro, não é? dilation of the aorta and/or pulmonary artery, or by valvular stenosis, are short, high-pitched sounds heard early in systole. Bem, é um exemplo de um vídeo. Quero agora falar-vos de, isto talvez não, para alunos do primeiro ano talvez ainda não faça muito sentido, mas quero-vos falar de exames complementares de diagnóstico, portanto, quando o enfermeiro é envolvido. Vou aqui para este exame, parem, as imagens, a descrição, a estrutura é similar, os alertas, como, reparem, a preparação, to prepare patients for an artography. Depois, care interventions, que tenho eu, antes do exame, explique, before text, explain. After test, explain that the patient should, reparem, também temos aqui, indicação, como funciona o exame e, claro, as referências bibliográficas. Por intervenção, devemos pensar aquilo que em contexto de enfermagem designam, não sou enfermeiro, designam por planos de cuidados. Ou aqui também ao centro, por exemplo, reparem como realizar uma lavagem gástrica em recém-nascidos, newborn. A descrição, os perigos, o perigo, o alerta, os objetivos, portanto, a intervenção propriamente dita. Reparem também, muito importante, a questão da comunicação, como é realizado, overview, o procedimento e, claro, as referências bibliográficas. Ora bem, vamos agora. Bom, só por vossa curiosidade, ao clicar na opção Treatment Modalities, temos também outros perfis profissionais ou científicos. Fisioterapia, terapia ocupacional, terapia da fala, trabalho social, ou serviço social, desculpem, e também temos a nutrição. Bom, agora vamos para as skills. Esta opção, ou esta secção, é das mais acedidas na Dani Michelt em todo o mundo por milhares e milhares de estudantes, professores, investigadores e enfermeiros. E quando falamos de skills, competências, falamos também desde as mais básicas até às mais complexas. Por exemplo, vamos às mais básicas. Vamos às mais básicas. O que é que eu posso escolher? Olha, por exemplo, vamos. Ok, vejam, por exemplo. Vamos para esta. Reparem, temos aqui um vídeo.
Verify that a friction-reducing device such Não as sei a se isto draw se aprende no sheet primeiro ano is ou in não. place under the patient. É como, Remove the portanto, pillow se bem under the percebi, patient's head mover um and place it at paciente, the um head of pouquinho the mais para a bed. frente, Slip flat on patient é to mover fold um arms paciente condition feet inward so the um sides pouco are mais para close to the cima. patient. Instruct the patient to lift her trunk and push with the heels toward the head of the bed on the count of 3. Count to 3 and move the patient toward the head of the bed using the draw sheet. At this Ok. point, the patient pushes off with the heels to assist in moving up Bom, in the bed. faço aqui o parênteses. Caríssimos, isto é importante afirmar. Caríssimos alunos de enfermagem, aquilo que a Dani Makelt vos quer transmitir são sínteses a partir, a enfermagem, em contexto de enfermagem, a partir da melhor literatura científica. Literatura científica quase toda anglo-saxónica. E isto, com toda a transparência e honestidade, isto pode, de alguma forma, enfim, apresentar apenas um determinado ponto de vista, uma determinada escola no sentido mais lato, não é a escola de enfermagem São João de Deus, ou no sentido mais lato, não é? Porque há a escola portuguesa de enfermagem, que é uma das mais conceituadas a nível mundial. Eu vou todos os anos ajudar os meus colegas em Inglaterra, em agosto, e encontro muitos enfermeiros portugueses e espanhóis, curiosamente. E porquê? Porque toda a gente quer contratar enfermeiros portugueses, mas espanhóis já agora, porque são os mais bem preparados. O que quer dizer com isto? A André Miquel não pretende apresentar-vos um manual, um canónico, um manual de leis, um manual de procedimentos, não é uma bíblia de procedimentos, não são os mandamentos de procedimentos em enfermagem. É uma proposta. Eu, enquanto professor de enfermagem, eu, enquanto enfermeiro, posso, assim dizer, aqui em Portugal, fazemos-lo diferente e fazemos-lo melhor. Eu respeito isso. Eu respeito isso e é importante respeitar isso. Portanto, o que é a ciência? A ciência resulta do diálogo entre diferentes perspectivas. Tese, antítese, síntese, certo? Portanto, eu posso aprender de forma diferente. Se a Dani Makelt vos apresenta algo distinto, não é que aquilo que aprenderam seja errado. Não, aquilo que aprenderam estará certo. Porque aquilo que aprendem, sem dúvida, é fruto de uma evolução, de uma reflexão científica, pedagógica, assistencial de muitos e muitos anos. Bom, isto é apenas uma proposta a partir da literatura científica. Atenção, eu posso sim dizer aos meus botões, nós, em Portugal, e eu na minha escola de enfermagem, São João de Deus, Escola Superior de Enfermagem, São João de Deus, aprendi de forma diferente e aprendo de forma diferente. Muito bem, é isso que devem dar crédito. Mas muitas vezes podemos assim acrescentar, mas curiosamente há ali um detalhe interessante que pode de facto aprofundar a qualidade dessa competência ou desse procedimento. Okay? Muitas vezes a excelência mora nos detalhes. Ora bem, como é que, e acho que foi um parênteses importante, temos aqui a proposta do procedimento, os alertas, estão a ver? Curiosamente, há aqui um alerta que só agora é que eu reparei, diz assim, use 2 ou 3 cuidadores, podem ser enfermeiros, podem ser auxiliares, enfim, para pacientes que pesam 91 quilos ou menos, reparem, tem a ver com a questão do peso. Bem, vamos voltar para o inglês. O procedimento, reparem, o procedimento, aqui começa, quando falamos em procedimentos, começamos pelos materiais, aqui luvas, não são necessárias luvas esterilizadas, podem ser luvas não esterilizadas. Depois, consideração de tratamento, que resultados esperamos e, claro, as referências bibliográficas. Mas reparem também que há aqui uma opção que eu vou isolar que se chama checklist, isto é, o que está contido nesta secção, procedimentos, está de forma isolada na secção checklist. Vou clicar em checklist. E quando falamos em procedimentos, na verdade falamos em passos prévios ao procedimento, falamos em procedimentos e falaremos também, obviamente, nos procedimentos posteriores, ou desculpem, nos passos posteriores ao procedimento,
que terminam quase sempre, e muito bem, na higienização das mãos. Ok? E reparem, vou pôr isto em português, reparem nos verbos de ação. Que eu acho, professor José Moreira, isto é interessante. Eu acho que os meus colegas, tenho vários colegas em todo o mundo, eu acho que eles nunca falam nisto, é coisa da minha cabeça. Reparem, os verbos de ação que conduzem à própria ação. Verifique, peça, apresente-se ao paciente, ao sofrimento, identifique, esteja, proporcione, explique, realize, termine, explique, incentive, oriente, prepare-se, avalie, trava as rodas da cama, abaixe as grades, instrua o paciente, mais conte, repita, gire, posicione, fixe. Reparem, verbos de ação, frases curtas, para que seja fácil a sua interpretação e aplicação na prática. Também as imagens, como poderemos aqui ver, se houver também alguma imagem interessante para qualquer trabalho. Ora bem, é claro que também, vou voltar ao inglês, podemos aqui falar de competências mais complexas. Enfim, sei lá, vou aqui para sei lá, feeding devices. Feeding devices, vê se tem aqui o que é isto, que vídeo é este? Este vídeo, não sei que vídeo é este. Vê se aparece aqui um. Vejam, há aqui procedimentos com pacientes normais. Há aqui, eu penso que aqui ainda nos drenos, ver se encontro aqui alguma coisa. Remover Absorb drainage at the site with a sterile gauze pad. Instruct the patient to slowly take a deep breath. Use a sterile gloved hand to grasp the drain close to the patient's skin. Instruct the patient to slowly exhale. Ok, pronto. Era disto que eu queria falar. Claro que, atenção, eu posso também aceder a competências por especialidade. Reparem, sei lá, quer competências na área dos cuidados críticos. Critical care. Reparem, vou aqui para intervenção. Temos aqui muitas competências, algumas delas com vídeos, outras só com imagens. Esta, por exemplo, nem vídeos nem imagens, ok? Foi assim entendido. Ora bem, agora quero-vos falar de algo que eu gosto muito e eu penso que assenta muito bem naquilo que eu suponho ser a matriz da vossa escola, a Escola Superior de Saúde São João de Deus, e que assenta numa determinada visão humanista do paciente enquanto pessoa. Ora bem, agora eu vou aqui pegar um pouco dos meus conhecimentos de bioética, apenas uma frase. Um ser humano é igual, desculpa, sim, assim, um ser humano é igual ao outro do ponto de vista da sua dignidade, da dignidade humana. Nada mais há a acrescentar. Ponto final. No entanto, não há, noutra perspectiva, um paciente igual ao outro. Cada paciente tem uma única, irrepetível, exclusiva trajetória de vida, com as suas interrelações interpessoais, com a sua cultura, com as suas crenças, com os seus valores, com com os seus credos, com a sua religião e até com a sua espiritualidade ou não, com a sua religião ou não. Ora bem, reparem, e se tivermos pacientes islâmicos para cuidar? Que sensibilidade teremos que ter? Reparem, há aqui um que eu já usei num hospital, na Ilha da Madeira, o Cesarame, acho que foi. Qual foi? Foi este. E houve um enfermeiro que disse: olha, Nuno, isto aconteceu comigo. E eu, ok, já tenho uma história para contar nas minhas formações. Estava eu, de forma aleatória, a falar sobre, a invocar este Cultural Care Skill, e ele disse-me assim, no auditório, completamente cheio de enfermeiros: isto aconteceu comigo. Era o meu turno, era eu que tinha que avaliar a dilatação, portanto, do útero, etc., de uma senhora, não é? Futura mamã, e eu fui corrido aos gritos daquela sala, porque eu não sabia, portanto, professava uma outra fé, e, portanto, eu não sabia, devia
devia saber, e, portanto, eu não fui autorizado por ela àquela prática. Teve que ser uma enfermeira. E diz ele, e não foi fácil encontrar uma enfermeira, porque por acaso estavam noutra sala de parto. Portanto, que sensibilidade, que preocupação, que respeito pelo próximo, isto numa linguagem mais humanista, pelo outro, numa linguagem mais filosófica de Levinas, por exemplo, que sensibilidade tenho eu que ter, não é? Quando, por exemplo, neste caso concreto, é uma mamã ou futura mamã que está prestes a dar à luz e que professa a fé islâmica. Não é? Queremos respeitar, não queremos ferir uma sensibilidade, certo? Bom, temos aqui outro tipo reparem, de áreas. Se eu clicar em Cultural Overviews, na verdade eu tenho credos, fés, não é? Desde aqui, por exemplo, católicos, hindus, islâmicos, judeus, os mormons, protestantes, e aqui outras menos conhecidas, os sikhs, e os Amish também. O Amish deriva da fé judaica. E depois temos culturas, penso que esta aqui, se não me falha, deriva do hinduísmo. Já não me recordo muito bem. Bom, e depois temos heranças culturais. Portanto, claro que todas as heranças culturais são permeáveis à religião. Mas aqui, em Heritage, está-se aqui a focar na questão cultural, propriamente dita. Sei lá, se eu for aqui, por exemplo, a indianos, que, que conhecimento devo eu ter, de forma genérica ou não, sobre a cultura indiana, porque, uma vez mais repito, não queremos ferir sensibilidades. Reparem, caríssimos alunos, se há 10, 15 anos para trás, quase todos os nossos pacientes eram portuguesas, hoje, por força da globalização, do turismo e das migrações, hoje, nos nossos hospitais, encontramos pacientes de todas as proveniências e culturas a nível mundial. Portanto, é um desafio também. É um desafio. Bom, vamos agora para os fármacos. Estou aqui agora, vou aqui sublinhar, não quero que se percam, estou aqui agora na opção Drugs, fármacos. Ora bem, esta informação vem de uma obra muito conhecida que se chama Drug Guide for Nurses, from F.A. Davis Company. Bom, temos aqui de A a Z, se for aqui a varfarina, reparem, varfarina é um anticoagulante que tenho eu, enfermeiro, ou estudante de enfermagem, penso que terá uma disciplina, para se chamar, acho eu, farmacologia, não sei muito bem. Repare, que informação eu devo ter na ótica da enfermagem sobre a varfarina, do ponto de vista das doses, da sua avaliação intravenosa, oral, das indicações, de possíveis efeitos adversos, contraindicações, avaliação, implementação, a questão da comunicação com o paciente, que resultados eu espero, farmacocinética, etc. E reparem, temos aqui algo que eu gosto muito: interações. Interações, reparem, caríssimos alunos, a varfarina poderá ter uma interação negativa, não é que vai ter, poderá ocorrer, mas poderá ocorrer uma interação negativa entre a varfarina e o paracetamol. Há um perigo, reduzido ou não, remoto ou não, não sabemos, mas sei que é remoto, de hemorragia interna. Poderá ocorrer uma interação negativa entre a varfarina e, por exemplo, onde é que eu vi isso? Eu vi há pouco, e a aspirina, aqui está, e a aspirina, o álcool. Poderá ocorrer uma interação negativa, reparem, entre a varfarina e o alho, garlic. Poderá ocorrer, não é comum, mas poderá ocorrer, uma interação negativa entre o chá de camomila, reparem bem, e a varfarina, que é um popular anticoagulante. Ao contrário, inversamente, os alimentos ricos em vitamina K poderão bloquear ou antagonizar o efeito anticoagulante da varfarina. Bom, informação que me parece interessante. Caríssimos alunos, vamos avançar, o tempo urge. Nesta secção, designada por Patient Handouts, poderão encontrar
fontes de informação para a produção de folhetos para pacientes. Por exemplo, vou aqui a um que eu gosto muito, reparem, Alcohol Use Disorder. Não temos ainda a tradução para português, já há aqui traduções com revisão científica para outros idiomas, como o castelhano, o árabe, o russo, etc. Está pensado para a literacia da saúde, tanto para informação para pacientes. Reparem, há aqui um que eu gosto muito, que eu rimo, quer dizer, é um assunto sério, ponto número um, é um assunto sério, mas numa linguagem muito acessível. Isto é muito interessante. Reparem, tem a ver com o alcoolismo, e para evitar o alcoolismo, ou se quiserem, a reincidência. Alguém que foi alcoólico, recuperou, e para se manter, digamos assim, recuperado. Reparem, gosto muito disto. Prevenção. Faça novos amigos que não bebam. Isto é fantástico. Do ponto de vista da simplicidade e também da ciência. Realize atividades divertidas que não impliquem beber álcool. Não guarde álcool na sua casa. Isto para um calor é muito difícil. Evite ir a bares. Socialize sem beber álcool. Evite buscar uma bebida, desculpem a tradução literal, quando se sintam estressados ou incomodados na véspera de um exame da disciplina X ou Y. Bom, reparem, algo que me parece muito, muito interessante do ponto de vista científico e do ponto de vista da simplicidade da informação. Quero agora falar-vos de algo que eu gosto muito. Sabem porquê? Porque eu penso que, enquanto enfermeiros ou futuros enfermeiros, caríssimos alunos, deverão começar a desenvolver competências de liderança. Não porque todos terão que ser e querem ser diretores de enfermagem, não porque todos querem ser e estão interessados em ser chefes de serviço, ou chefes da enfermagem. Não. Cada um de vocês, caríssimos alunos, deve ser líder de si mesmo. Eu aprendi, e não aprendi em Portugal, imaginem, aprendi com a minha empresa, que é norte-americana, que liderar é cuidar, taking care. Liderar não é mandar, ralhar, controlar. Não, isso, enfim, é outra perspectiva que muitos insistem ainda. Liderar é cuidar. E nós devemos cuidar de nós mesmos, ponto número um. Há um ditado que diz: cuida de ti próprio para poder cuidar dos outros. E como enfermeiros, penso que isso também é importante. Cuidar de mim próprio, cuidar dos meus colegas e com a função hierárquica, cuidar das minhas equipas. Reparem, workplace. Reparem, caríssimos, vou aqui, por exemplo, o que é que eu posso aqui escolher? Posso aqui escolher. Há aqui tantos que eu gosto de. Olha, reparem, caríssimos alunos. A empatia e a compaixão são valores fundamentais, diria eu, no enfermeiro. Empatia é diferente de simpatia, a simpatia também é importante, e compaixão. Mas há riscos. Há riscos. Eu, enquanto aluno da enfermagem, já com as minhas práticas clínicas, ou futuro enfermeiro, já enfermeiro, se eu for um enfermeiro que vá absorvendo emoções, não direi negativas, emoções de tristeza pelo sofrimento do paciente ou da sua família, o que é que poderá acontecer se eu não cuidar de mim próprio? Eu vou atingir uma situação de burnout, de fadiga por compaixão, de esgotamento emocional. Best practice. Que melhores práticas eu devo implementar a mim mesmo, com um bom colega aos meus colegas, de forma discreta, cuidada, ou eu, como chefe da enfermagem ou diretor de enfermagem, que melhores práticas eu devo implementar para que não se chegue a uma situação de fadiga por compaixão, um esgotamento emocional. Que mais? Reparem, vamos aqui, por exemplo, olha, vejam, colaboração interprofissional entre enfermeiros e médicos, para que não haja conflitos. O enfermeiro não é o assistente do médico, não. Um enfermeiro é um enfermeiro, um médico enfermeiro, têm campos de ação e estão ambos empoderados. Há aqui insubordinação,
como, reparem, a questão do stress e do burnout. Quantos enfermeiros, sobretudo, enfim, depende da situação, do contexto, poderão atingir uma situação de burnout se não há determinados cuidados. Bom, temos aqui sobre Human Resources, reparem, é como manter equipas de enfermeiros satisfeitos, não é? Contentes com o serviço. Bom, há aqui, de facto, competências de liderança não formais, portanto, e formais, isto é, não clínicas, muito, muito interessante sobre a qualidade, sobre custos, finanças, etc, etc. Bem, vamos agora à caixa de pesquisa. O que é para dizer sobre a caixa de pesquisa? Eu posso escrever os termos em português ou inglês. Por exemplo, aqui em inglês, se eu escrever aqui sepsis, desculpem, vou pôr aqui sepsis children. Reparem, escrevo aquilo, sepsis, está mal escrito também, que ele vai escrever como deve ser. Sepsis e aqui children. Reparem, aqui tenho eu toda a informação que preciso. Reparem, sobre sepsis, portanto, em tipologia de intervenção na idade pediátrica. Reparem que grande parte do nosso conteúdo é produzido em colaboração, neste caso concreto, com a Sociedade Norte-Americana de Enfermeiros Pediátricos, SPN. Portanto, há aqui uma validação e há uma certificação do nosso conteúdo. Claro que eu posso escrever, reparem, em português, o que bem entender. Reparem, pé diabético. Isto não é muito bonito de se ver, desculpem, foi como ocorreu, pé diabético. Reparem, aqui tenho eu vídeos, tenho imagens, que não são muito bonitas, folhas para pacientes e até tenho competências de liderança. Reparem, Case Management for Patients with Diabetes. Anderson Nursing Model. Este é um modelo de desenvolvimento, um teórico, bom, que eu não conheço, o professor José Moreira deverá conhecer. Ora bem, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer sobre quando... Eu vou já falar-vos de algo importante. Se eu criar uma conta pessoal, vou já ensinar, eu posso adicionar favoritos. Reparem, cliquei, há aqui 3 botões à direita. O primeiro botão permite-vos adicionar favoritos, marcadores. Se eu for a My Bookmarks, reparem, aqui está ele. Posso imprimir uma secção, 2 ou 3, como poderei também, reparem, partilhar. Eu, enquanto professor, posso partilhar este link com os meus alunos. Eu, enquanto aluno, posso partilhar com os meus colegas ou com os meus professores. Ora bem, para terminar, no canto inferior direito há um botão que diz Feedback. Se eu, aluno, tiver uma dúvida, tiver uma pergunta, um comentário, primeiro, é para os professores. Do ponto de vista do conteúdo, se quiserem, poderão enviar uma questão usando este formulário, em português ou em inglês. A resposta será enviada em inglês. E há 2 boas notícias. Primeiro, sim, irão obter uma resposta. Segundo, quem irá responder-vos não sou eu, mas excelente notícia para mim e para vocês, são enfermeiros que vos irão responder. Portanto, neste caso concreto, serão enfermeiros aqueles que produziram este conteúdo. Está bem? Ora bem, vamos voltar ao PowerPoint para vos dizer o seguinte. Se quiserem, caros alunos, poderão instalar a app da Dynamic Health no vosso telemóvel e é grátis. Há 2 opções. Só o botão da Dynamic Health ou o botão com o conteúdo da Dynamic Health. Qual é a vantagem da segunda opção? Caríssimos alunos, mesmo que não tenham ligação à internet, ou porque estão no comboio, ou porque não querem gastar os dados, ou porque estejam onde estiverem, poderão, com a segunda opção, aceder offline, mesmo sem ligação à internet, à Dynamic Health, para estudar, para obter respostas, etc, etc. É sem dúvida uma mais-valia. Mas, afinal de contas, como é que se cria uma conta pessoal? Ora bem, caríssimos alunos, vou voltar aqui à Dynamic Health. Quando acederem à Dynamic Health, através da biblioteca, penso que ainda se lembram, não é? Está aqui Dynamic Health, irá aparecer o site da Dynamic Health e haverá um botão
mais ou menos aqui, eu não consigo simular porque estou fora da universidade, haverá aqui um botão mais ou menos que irá dizer Register Now. E irão colocar o vosso endereço de e-mail, não é obrigatório o vosso endereço de e-mail da escola ou da universidade, podem escrever do Hotmail, Gmail, terão que inventar uma password, pôr o vosso nome e apelido, isto é grátis, é confidencial, e a partir de aí poderão então ir ao Google Play ou à App Store, se tiverem um Android ou um iPhone, fazem o download da app, a app irá pedir-vos o login e a password num primeiro momento, e será o login e a password que cada um criou no seu computador. Está bem? Eu penso que foi claro. Seja como for, no e-mail que vos vou enviar na próxima semana, com a gravação desta sessão, enviar-vos-ei um link especial para que possam criar a conta pessoal, que é gratuita, obviamente, de um modo talvez ainda mais fácil. Caríssimos alunos, é tudo o que eu tenho para partilhar convosco. Espero que, como alunos de primeiro ano, eu sei que tudo é complicado, tudo parece chinês, enfim, mas queiram encarar, caros alunos, a Dynamic Health como uma espécie de, enfim, assistente, que sorte, de assessor do vosso processo de aprendizagem. Está bem? É um complemento e é uma ferramenta pedagógica, didática, que também poderá servir para o desenvolvimento dos vossos trabalhos, e até porque os professores, reparem, o professor José Moreira irá confirmar esta tese, um professor não tem o tempo que deseja para desenvolver as suas matérias em 60 horas, num semestre. Cabe ao aluno, movido por esse rigor e brio científico e pedagógico e académico, aprofundar os conhecimentos que os professores promovem em contexto sala de aula. Como? Acedendo aos recursos da biblioteca. Professor José Moreira, não sei se haverá algum comentário final, Sim, alguma questão que queiram colocar os alunos. sim. Não sei se vocês têm alguma questão, alguém? Não? Doutor Nuno, primeiro agradecer este tempo que teve connosco, de facto é muito importante, é uma ferramenta fundamental, desde logo nos trabalhos que tem que desenvolver e depois em contexto de ensino clínico, quando tem que fazer uma pesquisa rápida, com uma dúvida, acedem facilmente à aplicação e conseguem perceber intervenções, plano de cuidados, etc. Eu penso que sim, que é uma ótima ferramenta, é fundamental, com acesso à aplicação muito mais facilitado. Depois tinha aqui uma pergunta que era do ponto de vista científico, nós estamos sempre com aquela questão da atualização presente, ou seja, se os conteúdos que a plataforma nos dá, como é que eles são atualizados, se têm IA regenerativa, se não têm, qual é o processo? O processo é um processo, isto é, aquele grupo de enfermeiros e enfermeiros, são centenas, eles têm um conjunto de revistas, são muitas revistas, é claro que eles têm um conjunto de revistas ao qual dedicam mais atenção, portanto, são as revistas com maior fator de impacto, eles têm um conjunto de revistas com maior fator de impacto, indexadas na Scopus, na Web Science, à qual tem acesso. E fazem, isto parece um pouco ridículo, muito simples, uma monitorização, portanto, monitorização humana a todos os artigos que vão sendo publicados. Havendo um artigo que possa contribuir com algo de novo para uma abordagem a uma patologia, a uma condição, a uma competência, eles irão atualizar essa mesma informação. Portanto, aquilo que pode ser uma monitorização permanente, portanto, nas melhores revistas a nível mundial, na área da literatura, e, professor José Moreira, é verdade, as melhores revistas estão em inglês, enfim, e isso, de alguma forma, eu não quero chamar aqui viés, eu não gosto da palavra, porque não quero criar aqui um viés, mas é verdade, se reflete a literatura anglo-saxónica, não é? Há aqui se uma abordagem demasiado anglo-saxónica aos procedimentos, mas não deixam de ser, enfim, interessantes do ponto de vista científico, para os confrontar com aqueles que são os nossos procedimentos, a nossa escola de enfermagem, a escola portuguesa cada vez mais prestigiadas a nível mundial. Temos sim
mas não está disponível ainda para Portugal, nem para a União Europeia. Já em todo o mundo, uma ferramenta de inteligência artificial, mas para efeitos de recuperação da informação. Imagine isto. Eu escrevo em linguagem natural e em português. Tenho um paciente com diabetes do sexo feminino e tipo 1 e com cerca de 30 anos. O que é que eu posso aqui dizer? E não terá outras comorbidades associadas. A aplicação de estatinas é aplicada tendo ele 30 anos? Imaginem, uma pergunta assim sofisticada. A Dani Michelt, portanto, esse motor, essa ferramenta de inteligência artificial, que é OpenAI, que é o ChatGPT, mas com base só, exclusivamente, na informação da Dani Michelt, não vai a fontes externas, irá responder, irá fazer um resumo, irá responder à questão em linguagem natural formulada pelo enfermeiro, pelo aluno, pelo professor, de acordo com o conteúdo disponível na Dani Michelt e só na Dani Michelt. Portanto, IA está disponível na Dani Michelt, ainda não na União Europeia, estamos aqui à espera de uma certificação como medical device, enfim, são questões burocráticas da União Europeia, no resto do mundo está disponível, mas, portanto, isso está para breve, mas só para efeitos de recuperação da informação. Para a produção da informação, não. Passa tudo pela inteligência humana e pela experiência humana. E científica. Ou seja, Dr. Nuno, se eu percebi, no motor de busca eu coloco essa questão e via IA ele Exatamente, consegue... irá responder. Ok, muito bem. Que é uma coisa incrível. Uma coisa Sim. incrível. Sim, e tem Porque pouco poupa muito viés tempo. e vai ter pouco viés porque está a informação que tem está sustentada numa base de dados da Animal. Exatamente. Ok, Exatamente. Obrigado muito pela bem. questão. Boa questão. Obrigado. Não sei se tem alguma questão para o Dr. Nuno, não? Acharam interessante? Sim? Ok. Portanto, Dr. Nuno, o feedback é positivo, depois a Ótimo. gravação ser-lhe-á enviada. Próxima semana. E um E- certificado de participação para eles irem guardando no portfólio deles, que acho que é importante. Exatamente. Ok. Está bem. Olha, caro professor, foi um prazer estar consigo e com estes alunos, que não os vejo, mas sinto-os à distância. Quero desejar-lhes, ao professor e também a eles, um excelente um excelente ano letivo, um excelente curso. Caros alunos, um curso é feito de altos e baixos, de ânimos e desânimos. A resiliência é muito importante, a força de vontade é muito importante, a curiosidade científica é muito importante e, claro, divertirem-se é muito importante também. É preciso ter um equilíbrio na vida. Mas nunca deixem, tenham sempre presentes essa curiosidade e esse brio profissional, porque a vossa profissão, a minha mãe também era enfermeira, é das mais nobres. E eu não sou assim simpático convosco, é aquilo que eu penso desde há muitos anos, das mais nobres a nível mundial. Acho que é um privilégio, é uma profissão muito bonita, estão todos de parabéns. É uma profissão, se estão nela, que requer paixão, com empatia e com compaixão. Parabéns e, portanto, animem-se uns aos outros, porque qualquer curso é feito de altos e baixos. Às vezes perguntamos assim: epá, o que é que eu estou aqui a fazer? Não sei se isto é para mim. Claro que sim, é preciso encontrar também ajuda nos professores, nos colegas, e pronto, e desabafarem um bocadinho, porque qualquer processo, trajetória académica é feita de ânimos e desânimos. Muito obrigado, Dr. Nuno, foi um prazer. Obrigado, foi um prazer, até breve. Obrigado. Obrigado, até breve, obrigado. Com licença. Deus, até breve.